meus amigos, vida de jornalista não é fácil, né? Principalmente quando tem a queda do treinador. E hoje não está sendo diferente. Eu já tinha feito um vídeo para analisar essa derrota, esse mau desempenho do Vasco diante do Cruzeiro. Já estava quase colocando no ar quando o presidente Pedrinho, em coletiva, agora há pouco, anunciou a demissão do Fábio Carille. Realmente, prazo de validade do Carille no Vasco venceu. Um treinador que já chegou meio que demitido, né? Não era a primeira opção do Vasco, não era o plano B. A gente pode dizer aí que é o plano D do Vasco. O Vasco teve alguns nãos pela frente, né? Tentou o Luiz Castro, tentou o Renato Gaúcho, tentou outros nomes aí, mas acabou optando pelo Fábio Carille. Foi até surpreendente, né? Porque não era um nome aí que estava na berlinda, né? Que estava aí forte nos bastidores do clube. E aqui acaba pagando mais de novo, né? Caro pelas suas escolhas erradas, né? O Carille já chegou aqui, não era uma unanimidade, vinha de um trabalho muito ruim no Santos, mesmo sendo campeão pela Série B, tanto que o Santos, né, não quis ficar com ele. Foi campeão da Série B, mas era vaiado, era xingado, porque o time não desempenhava em campo um bom futebol, sempre deixava a torcida impaciente, com poucas expectativas, e acabou não ficando no clube santista. E aí, meus amigos, ele veio para o Vasco, né, a contragosto, a torcida não queria a contratação do Carille, e durante os jogos aí, foram 4 meses de trabalho para a gente ter essa constatação só agora, né, de que o Carille não ia dar certo. Eu acho que demorou muito. Na verdade, né, se você for pegar a minha opinião, não era para ter vindo, né, só que demorou demais para perceber que não ia dar liga esse time. Só o Carille é o culpado? Não. O presidente é culpado, o Marcelo Santana é culpado, o Felipe é culpado, todos são, os jogadores são culpados, todos têm uma parcela de culpa considerável nisso daí. A diretoria por ter escolhido o Carille e ter feito contratações muito atrasadas e algumas incoerentes, né, com a realidade do time, que necessitava de peças mais robustas. Os jogadores porque não estão conseguindo desempenhar em campo o que podem. E o treinador que está trazendo aí ideias pobres. O Vasco não consegue evoluir, não consegue ter uma evolução tática, e hoje ficou mais ou menos evidenciado, né? O time do Cruzeiro, um time totalmente inofensivo, né? Eu acho que estava até aceitando o empate, e numa jogada conseguiu aí, numa bobeira do Vasco, conseguiu aí fazer aí o gol que deu a vitória. E o Vasco, mais uma vez, vivendo de lampejos individuais. A tônica do Vasco é essa. O Vasco viveu até esses 4 meses com o Carille de lampejos individuais do Verratti, do Coutinho, das bolas alçadas pelo Payet, né, dos cruzamentos do Piton, das arrancadas do Paulo Henrique. Esses são os lampejos individuais do Vasco. E não pode um time ficar reduzido a isso, às individualidades. O Vasco tem que se organizar. Hoje, se tivesse um time minimamente organizado, conseguiria ter vencido o Cruzeiro ou pontuado, na pior das hipóteses, ter conseguido trazer na bagagem um pontinho. O Vasco foi inútil em campo, fez um primeiro tempo até com mais volume de jogo, mas não traduziu em gols o volume de jogo. E no segundo tempo morreu fisicamente, não teve mais força física, e o Cruzeiro acabou encontrando aquele gol ali e amargou aí mais uma derrota. 3 derrotas fora de casa no Campeonato Brasileiro, o Vasco seguindo aí sendo um time caseiro. Falta coragem, falta ímpeto, falta organização. Tá complicado o Vasco vencer fora de casa. E tudo tem um preço, né? Chega uma hora que a diretoria, depois de muita pressão, depois de muita conversa, se deu conta de que a melhor opção no momento era demitir o Fábio Carille. O presidente Pedrinho, na coletiva, deixou claro que a responsabilidade é dele, quis tirar o peso nas costas do Fábio Carille.
admitiu que teve algumas escolhas erradas, atrasou nas contratações e que o Vasco precisa subir o sarrafo nessa segunda janela que vai ter pela frente, mas que às vezes é necessário fazer a troca para ver o que pode acontecer. Mas ele deixou bem claro que tirar o peso das costas do Carille, falou que a maratona de jogos também fez com que não desse liga, o time não tem tempo para treinar, essas coisas todas, né? Mas a verdade, meus amigos, é que o Carille já chegou demitido, a diretoria não viu isso, não quis ver isso, e ele estava sendo analisado jogo a jogo, a gente já vinha dizendo aqui. Tanto que hoje até de manhã, quando eu postei uma informação no meu vídeo, sobre o vídeo de ontem, eu tinha falado, né, que essa sequência que o Vasco vai ter pela frente seria crucial para o futuro do Carille. E foi de primeira. Eu só não achava que isso ia acontecer agora. Eu até achava que isso pudesse de repente ser até no jogo contra o Palmeiras, né? Mas acabou acontecendo. A decisão do presidente Pedrinho foi acatada por todos da diretoria, que consideravam realmente que era necessário fazer aí uma mudança na comissão técnica para ver se o time aí consegue ter uma liga pela frente. Até porque, meus amigos, de 14 de junho a 13 de julho vai rolar esse Mundial de Clubes aí. E é quando vai ter uma parada aí de um mês aí pela frente. A contratação acontecendo aí até agora, até meados de maio aí, o Vasco já vai conseguir, o novo treinador já vai conseguir aí ter uma leitura do elenco, poder solicitar as contratações devidas e fazer o seu plano de jogo, o seu plano tático aí nesse um mês, né, como se fosse uma mini pré-temporada. Então a situação tinha que realmente já ter acontecido, porque agora realmente o treinador que chegar não vai ter muito tempo de colocar suas ideias em prática, porque é um jogo atrás do outro, né? O Vasco vai jogar agora contra o Palmeiras, contra o Operário no dia 1º, depois pega o Palmeiras, depois pega o Lanús, viagem atrás de viagem. Então, é como tem vitória ainda pela frente. Então, como a gente tem dito, né? É uma maratona. O novo treinador que chegar aí vai ser muito difícil colocar em prática suas ideias. E por isso a aposta é nesse Mundial de Clubes, nessa parada aí. Sobre nomes, meus amigos, a gente que apura assim internamente, estão especulando um monte de nomes, não vou mentir, mas eu acho que ainda é cedo para a gente cravar, né, sobre o treinador que será contratado. Óbvio que o Fernando Diniz, ele está um pouco na liderança, porque o Pedrinho já deixou claro que gosta do Fernando Diniz, gosta do seu método de trabalho. É um treinador que já passou pelo Vasco, então conhece o Vasco, né, recentemente. Só que vale a pena saber se o próprio Fernando Diniz vai querer pegar uma equipe no meio do ano, assim, no meio com o trabalho andando. Tem treinadores que não gostam disso, né? E o Diniz acabou sendo demitido, seu último trabalho foi o Cruzeiro. E, inclusive, há rumores que o Santos também está atrás dele, enfim. Então, esse é o primeiro nome, porque é um nome acampado pelo presidente, né? Junto com a sua gestão. E resta saber se o Vasco vai realmente fortalecer em cima desse nome. Há outros nomes especulados nos bastidores, mas isso são rumores, né? A gente pode deixar aqui o nome do Thiago Carpini, que é do Vitória, do Odair Helman, que acabou sendo demitido recentemente do time da Arábia. Enfim, são nomes que circulam nos bastidores, mas que no momento não tem aquela força ainda para virar treinador. De nome de concreto mesmo, com mais força, é inegável que é o Fernando Diniz. Mas resta saber se o treinador tem este desejo no momento de pegar um trabalho andando, né, de pegar um trabalho no meio do caminho, ou se realmente quer descansar. Mas é um treinador aí visto com bons olhos pela diretoria. E enquanto isso, o Felipe Loureiro será aí o treinador em forma interina nos próximos jogos. Até porque o Vasco tem uma partida importante pela Copa do Brasil no dia 1º, agora quinta-feira. Então, complicado um treinador chegar e já adotar novas ideias para esse jogo. Mas eu acredito que essa semana aí a gente já vai ter novidades, porque muitos times estão
demitindo seus treinadores e o mercado vai ficando restrito. E a ideia do Vasco é a contratação de um treinador do mercado brasileiro, que entenda, né? Há uma certeza que um treinador vindo de fora neste atual momento é complicado, porque não pode dar liga, né? Pode dar problemas em termos como aconteceu com Álvaro Pacheco e com outros treinadores. O entendimento de um treinador internacional seria interessante, ou caso ele realmente esteja antenado com o futebol brasileiro, ou se fosse aí, começasse o trabalho no início do ano, né? Então, o entendimento ainda é de trazer aí um treinador que conheça o futebol brasileiro e, de preferência, aí, seja do mercado nacional. Então, vamos ficar de olho, mais nomes vão pintando por aí, já vi alguns nomes aí surgindo que posso te garantir que não há nada disso. Então, esses que eu citei são especulados, sim, especulados nos bastidores, ganham força a todo momento, mas vão acontecer outros chutes por aí, muita forçação de barra, muita cavada, muito empresário oferecendo técnico, né, intermediário tentando, mas a palavra final vai ser do presidente Pedrinho e ele que vai bancar aí o novo treinador. Enquanto isso, o Felipe, que já conhece o elenco, que já comandou esse elenco, vai tomar as decisões pertinentes ao campo. Bom, meus amigos, aí estão as últimas informações desse domingo de queda do Fábio Carille. Uma notícia que pegou muita gente de surpresa, porque muitos imaginavam que ele ainda ia ter uma sobrevida aí, pelo menos até o próximo final de semana ou os próximos jogos. Mas precisou o presidente pegar rédeas na situação e demitir o treinador. Caso contrário, a gente não sabe onde isso ia dar. Por quê? Porque o Vasco hoje está com 7 pontos, está caindo na tabela, está a 1 ponto do primeiro clube que está aí aparecendo, abrindo a zona de rebaixamento. Então, o alerta ligou geral em São Januário e com a necessidade de demissão do Fábio Carille, que não é mais técnico, ele e toda a sua comissão técnica não seguirão no Vasco e provavelmente o Vasco vai trazer aí novas peças para a engrenagem, para trazer aí tornar mais robusta, né, esse grupo de trabalho aí. E o presidente Pedrinho deixou claro que precisa de contratações de maior impacto na janela. Vamos torcer para que a diretoria faça mais e fale menos, que é o que está precisando, né? O Vasco precisa de peças de qualidade. Qualquer treinador que chegar vai olhar para o banco e não vai ter peças para mudar o elenco. Não se muda, mudar o elenco não, para mudar uma partida, né? Não se muda uma partida, meus amigos, com o Lloyd Augusto, com o Jean Davi, com o Alex Teixeira. São jogadores que não vão dar liga nesse time, nesse atual momento. O Vasco precisa de jogadores mais capacitados, jogadores que entendam a realidade do clube, que possam aí mudar o panorama de uma partida. O treinador olha para o banco e não vê opções que possam reverter o quadro. Infelizmente, é aquilo que a gente sempre vem falando. O Vasco não tem um elenco forte, né? Pode ter um time, mas não tem um elenco forte, capacitado para conseguir aí ficar nas cabeças da competição. É time de meio de tabela para baixo. Então, por isso, tem que mudar o elenco, tem que fazer contratações pontuais, aí, contratações cirúrgicas e que sejam aí, né, acampadas com a contratação de um novo treinador, um treinador com ideias diferentes que possam aí dar uma modernidade, né, um padrão tático a esse time do Vasco, que realmente está precisando. E você? Qual seria o melhor nome no momento para treinar o Vasco no lugar do Carille? E o que você achou da demissão do Fábio Carille, hein? Então, comente aí, participe e amanhã a gente está de volta com muito mais novidades. Até lá!